Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Esse ano que vai entrar agora nós vamos estudar sobre o livro de Mórmon, tá bom? Então essa semana a gente vai falar sobre o depoimento de 8 testemunhas que viram o livro de Mórmon, tá bom? Vamos falar da introdução e do testemunho de Joseph Smith. O livro de Mórmon. Mórmon, ele foi um profeta e historiador nesse livro, tá bom? Ele viveu há 400 anos depois de Cristo. O livro de Mórmon ele começou a ser escrito 600 anos antes de Cristo e foi até 400 anos depois de Cristo, aproximadamente. Então isso dá 1000 anos de escritura. E Mórmon ele recebeu a responsabilidade de fazer um resumo, né, desses 1000 anos de história e compilar aqui como o livro de Mórmon. Então, se eu te desse 1000 anos de jornal da sua cidade para você fazer um resumo, será que seria fácil? Não, né? Então, Mórmon foi isso que ele fez esse resumo, e por ele ter feito esse grande trabalho, se deu menção ao livro, né, chamado O Livro de Mórmon. Mas Mórmon, ele era um profeta. Bom, o livro de Mórmon, ele fala capa a capa sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Bom, José Smith, ele traduziu esse livro, ele não escreveu. Ele passou de um idioma para outro. O livro de Mórmon, ele começou a ser escrito há 600 anos antes de Jesus Cristo, quando Deus ele chamou Leí, um homem lá em Jerusalém, para reunir sua família e outras pessoas e vir para o nosso continente, o continente americano. Para ser obediente à palavra do Senhor, eles construíram uma embarcação, atravessaram as grandes águas e chegaram aqui. Chegando aqui, eles deram início a uma grande civilização. E Deus continuou a chamar profeta entre esses povos. Tá bom? E o espírito desses profetas se encontra aqui no livro de Mórmon. Nesse livro tem épocas de guerra, épocas de paz, mas o acontecimento de maior importância no livro de Mórmon foi a própria visita do Salvador Jesus Cristo aqui no continente americano. Após a sua morte e ressurreição lá em Jerusalém, ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco, e ele também veio a essas ovelhas e visitou a eles. E os seus ensinamentos se encontram aqui também no livro de Mórmon. Bom, Moroni, ele foi o último profeta desse livro. Ele era filho de Mórmon, tá bom? Ele recebeu a responsabilidade de deixar algumas promessas, colocar algumas palavras suas e depois ele selar esse registro e esconder aqui na terra, para que no devido tempo do Senhor fosse manifestada a vontade de Deus e revelado esse livro aos nossos dias, tá bom? Que veio por meio de Joseph Smith. Nós vamos ter tempo de falar disso nessa semana. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.